Amém? Amém. Olá, meninas, boa noite mais uma vez. Eu creio que Deus tem grandes coisas para falar no nosso coração essa noite, amém? Que a gente possa abrir realmente nosso coração, colocar a nossa mente em Jesus e pedir para que Ele venha falar conosco, em nome de Jesus. Que você possa fechar os seus olhos nessa hora. Pai, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória nesse momento, Jesus. Nós cremos, Pai, que tudo que nós precisamos está em Ti. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador, Pai. Tu és, Senhor, o nosso alvo. E nós confiamos em Ti essa noite, Jesus. Nós cremos, Pai, que o Teu amor é tudo que nós precisamos, Deus. Por isso que o Senhor venha visitar nossas vidas essa noite, a vida de cada pessoa que está assistindo. Que esse seja um tempo, Deus, onde Teu Espírito venha nos encher, Pai. Onde nós venhamos realmente voltar os olhos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Pai. Nós te adoramos essa noite, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sei
Senhor, queremos te agradecer, Pai, por mais um momento que o Senhor nos deu, Senhor. Pai, queremos receber mais de Ti, Senhor. Nós não queremos mais viver com experiências passadas, Senhor, e sim com novas experiências, Senhor. Pai, venha nos trazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração, Pai. Pai, se tem alguém aqui, Senhor, com o coração fechado, Senhor, que o Senhor venha quebrantar o nosso coração, Pai. Pai, para que nós venhamos ver a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo venha se revelar a nós, Senhor. Que nós sejamos um instrumento em tuas mãos, Senhor. Derrama a sua glória sobre nós, Senhor. Derrama a sua glória sobre a pastora, Senhor. Sobre cada uma que está aqui, que tirou o teu tempo, Senhor, para estar aqui, louvando e agradecendo, Senhor. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por todas que estão aqui, Senhor, cada vida que está aqui. Que o Senhor venha usar, Senhor, a pastora Luciana, Senhor, tremendamente, como o Senhor já vem usar ela, Senhor. Pai, que a tua palavra, Senhor, venha falar ao nosso coração, Senhor. Que nós venhamos fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te entregamos, Senhor, essa reunião, Senhor. Sabemos que o Espírito Santo, o Senhor, fala ao coração de cada uma como o Senhor deseja, Pai. Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Desde já entregamos essa reunião ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Pastora, agora é com a senhora. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá, né? Deixa eu só arrumar esse negócio. Aumentar aqui, tá? Daí fica melhor. Pronto. Então, vamos lá. Vamos começar, então, hoje uma série de... São nove dons, né, Joyce? Nós contamos aquele dia, né? 9 dons do Espírito, né? Dons não frutos do Espírito. E eu creio que vai ser muito bom, de bastante crescimento, né, para a nossa vida, em nome de Jesus, tá? Então, se você tem a sua Bíblia aí, deixa ela aí pertinho de você, porque nós vamos andar bastante aqui na Bíblia. E se você tem uma amiga aí que Deus colocou no seu coração, manda o link para ela também, porque de repente, né? O nosso intuito com esses estudos, com esses encontros, é alcançar o maior número possível, né? De meninos nesse caso, né? E a outra série de estudos que a gente fez com as meninas do Brasil foi muito bom, com temas bastante relevantes. E eu sei que agora não vai ser diferente. Vamos lá, então? Bora? Então, a gente vai falar sobre frutos do Espírito. E se tem uma coisa que a gente precisa entender, eu vou voltar um pouquinho, tá? Antes da gente entrar no fruto do Espírito propriamente dito. Então, vamos voltar um pouquinho. Se tem uma coisa que a gente precisa entender, é que Deus nos chamou para dar frutos. Porque às vezes a gente pergunta, por que esse negócio, fruto do Espírito, está lá na Bíblia, né? Porque Deus chamou a gente para dar fruto. Eu queria que você abrisse João capítulo 15. Ô, Quero, daí você fica de olho aí para ver se entra alguém, né? De vez em quando você dá uma olhadinha aí. Capítulo 15, versículo 16. Olha aqui o que Jesus diz aqui. A primeira parte do versículo diz assim: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vocês possam ir e dar fruto. Então, o nosso chamado é para que nós possamos dar frutos. E é qualquer tipo de fruto? Não. Aí ele continua dizendo assim. E que esse fruto permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirem em seu nome. Então, o nosso chamado é para que a gente venha dar fruto, e não é um fruto qualquer, é um fruto que permaneça, né? É um fruto que venha durar, não é um fruto qualquer que amadurece, apodrece, cai no chão
e é jogado fora. Não. Jesus nos chamou, não fomos nós que escolhemos a ele, foi ele que escolheu a nós. E junto com essa escolha que ele fez da minha vida e da vida de cada uma de vocês, ele nos chamou para que a gente possa dar frutos. E o nosso fruto, os frutos que a gente reproduz, eles têm que permanecer. Gente, e eu entendo assim que esse permanecer, né? Aí ele continua dizendo aqui que a fim de que tudo aquilo que a gente peça, o Pai nos dê, mas eu creio que esse permanecer também é algo que não se atém só aqui nessa terra. O nosso fruto ele vai permanecer até a gente entrar na eternidade, porque a gente sabe que quando a gente entrar na eternidade, a gente vai receber a recompensa pelos frutos que nós demos aqui na terra, né? Então esse permanecer ele não vai se ater só aqui, é algo que vai além disso, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso chamado é para que a gente dê frutos. E a gente fala assim, mas como assim dar fruto? Por que dar fruto? Quem dá fruto é a árvore, né? E aí eu achei interessante que pensando sobre isso, eu fui pesquisar na Bíblia, porque a Bíblia tem várias passagens que compara a gente a árvores. Várias e várias e várias passagens que compara a gente com árvore. E aí eu separei algumas dessas para a gente poder entender. Então, mesmo aí no capítulo 15, se você for no versículo 1, olha aqui o que Jesus diz aqui, ó. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. E aí, no versículo 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então Jesus aqui, ele se compara com uma árvore, ele fala assim, olha, eu sou a videira. E nós somos quem? Nós somos os ramos que estão ligados, conectados, enxertados nessa videira. E aí ele fala que todo ramo que não dá fruto, o que que acontece? É cortado e é lançado fora, né? Porque uma árvore que não dá fruto, ela presta para quê? Para nada. Lembra quando Jesus foi ter com a figueira? E ele queria comer figos, e a figueira não deu figo para ele? O que que aconteceu? Ele falou, olha, você vai secar, você não presta, né? Ela não estava cumprindo o propósito para o qual ela existia. E dar frutos tem a ver com isso, a gente cumprir o propósito para o qual nós existimos, o propósito para o qual nós fomos chamados. Então Jesus fala assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo ramo que não dá fruto é cortado e lançado fora. Mas o que dá fruto? O Pai vem e limpa e cuida para que dê mais fruto ainda. Só que no versículo 4 ele diz assim que o ramo não pode dar fruto sozinho. Se você pega um raminho de uma árvore qualquer e você deixa do lado, ele não vai produzir nada. Por quê? Porque ele não está conectado a algo. O ramo tem que estar conectado na árvore, porque é da árvore que ele vai extrair os nutrientes necessários para que ele possa ser uma árvore frutífera. Jesus falou, gente, sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não fazem nada. Então, a gente, como raminhos dessa árvore, a gente tem que entender isso. Primeiro que a gente foi chamado para dar fruto. Depois que a gente só dá fruto se a gente estiver conectado em Jesus. A gente não dá fruto por nós mesmos, né? A gente vai entrar depois lá em Gálatas 5, que é onde fala dos frutos do Espírito, e quem já leu sabe disso, que antes dos frutos do Espírito, está listado ali o quê? As obras da carne, né? O ser humano, com a sua natureza de mal, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir as obras da carne. Mas se a gente estiver conectado em Jesus, se a gente estiver permanecer nessa videira, a gente vai, com certeza, dar muitos frutos.
E depois que a gente der fruto, o Pai vem e dá aquele trato na gente, a gente produz mais. Então, a gente precisa entender isso, né? Se a gente pega uma árvore e arranca ela do solo e a gente deixa ela num canto, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Ela não só não vai dar fruto, como ela vai definhando. Por quê? Porque ela precisa estar enraizada. Ela precisa estar conectada. Então, o primeiro passo para a gente ser frutífero é a gente estar conectadas em Jesus, conectadas com Jesus. Vamos guardar essa palavra que ele disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem ele, a gente não faz nada. A gente não vai para lugar nenhum. Aí, se você abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, é mais uma passagem que a Bíblia compara a gente com árvore. Jeremias 17, versículo 8. O que é que diz aí? Bendito, vamos, lê o 7, fala assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, bem-aventurado, feliz é o homem, né, é a pessoa que confia no Senhor. Como é que esse homem é? Aí o versículo 8 diz assim: ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois a sua folhagem está sempre verde, e no ano da seca ele não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. Olha só que interessante. A pessoa que confia em Deus, ela é como uma árvore que está plantada junto ao rio. E a raiz dessa árvore, ela se estende para o rio. A gente sabe que na Bíblia, quando a gente lê sobre água, a água, ela tem o significado de palavra de Deus, né? De palavra, da palavra de Deus. Então, quando a gente está com as nossas raízes na palavra, aí a Bíblia diz assim que a gente não vai temer quando vier o calor, a nossa folhagem vai estar sempre verde. No ano da seca, quando a seca vier, a gente não vai nem ficar preocupado, né? E outra coisa que fala aqui, e não vai deixar de dar frutos. A gente não vai deixar de dar fruto, gente. Olha só. Então a gente vai estar sempre, 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 sempre frutífera, né? É interessante isso. E lá no início do versículo, como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que estende as suas raízes para o riacho. Então, as nossas raízes precisam estar voltadas, né, estendidas para Jesus. E o salmista, no Salmo de número 1, ele fala basicamente essa mesma coisa que está aqui. Todo mundo conhece o Salmo 1, né? E aí eu quero dar para vocês três bênçãos aqui que a gente recebe quando a gente está plantada em Deus. O versículo 1 do Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Aí o versículo 3 diz assim: este será como uma árvore plantada junto às correntes de água. Novamente, é a mesma coisa que o Jeremias está falando lá em cima, que dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham, e tudo que fizer prosperará. Olha para você ver que aqui a gente tem 3 bênçãos, 3 resultados da gente estar plantado no Senhor. E aí a gente vai dar fruto na estação certa, né? A primeira bênção é fecundidade. O homem que confia no Senhor, que medita na lei do Senhor, que busca Deus, a pessoa que faz isso tem a bênção da fecundidade. O salmista diz assim:
ele dá os frutos na estação certa, no tempo certo. Você vai produzir, né? Nós somos chamados para dar frutos. Quando nós estamos em Deus, a gente dá fruto na estação certa. Nós somos fecundos. Não existe época, né, na nossa vida que a gente não dê frutos. Às vezes acontece da gente passar por alguns períodos de dificuldade, né? E às vezes a gente acha que a gente não está produzindo nada. Às vezes a gente se volta para si mesmo e a gente fica ali só olhando para a gente, né? A gente se fecha e às vezes a gente não dá fruto. Mas a gente precisa entender que se eu estou plantada em Deus, se eu estou conectada nele, eu vou ter essa bênção da dificuldade, independente daquilo que aconteça, né? Jeremias fala, quando vier a seca, você não vai temer, porque você está perto da água, então você vai dar fruto, né? Então, a primeira bênção que a gente recebe por estar plantada no Senhor, fecundidade, os nossos frutos, eles são dados na estação certa. Segunda bênção, vitalidade, as folhas nunca murcham. Você está recebendo sempre de Deus, sempre de Deus, sempre de Deus. Você está sempre viçosa, você está sempre bonita, né? Você tem sempre algo para oferecer. As suas folhas nunca murcham. E a terceira bênção, prosperidade, que é o salmista fala assim, e tudo que fizer, o que vai acontecer? Prosperará. Então, essas três bênçãos a gente recebe quando a gente cumpre aquilo que está escrito lá em João capítulo 15, quando nós estamos conectados nessa videira verdadeira, que é Jesus, quando a gente extrai dele, né, esses nutrientes que a gente precisa para estar fortalecendo a nossa fé, esses nutrientes que a gente precisa para estar crescendo espiritualmente, aí a gente vai dar frutos, né? E não é aquela coisa que o reverendo estava falando hoje para um casal que a gente foi visitar. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre trabalhar, sobre fazer as coisas, sobre dar frutos. E o reverendo estava falando para eles assim, gente, quando a gente está servindo a Deus, quando a gente está cumprindo o nosso chamado, a gente dá frutos sem fazer esforço, né? E o reverendo estava ainda dando um exemplo, pega uma árvore, né? Vamos supor, um pé de manga, vê se ela fica lá fazendo força para dar fruto. Não, o fruto é algo natural dela, né? Na estação certa, no tempo certo, você olha e fala, olha, tem uma manguinha ali. E aí aquela manga, né, aquele fruto vai se desenvolvendo. E você vai vendo aquele crescimento. Então é isso que Deus espera da gente, né? Olha, o Salmo 92, por que é importante a gente estar plantado em Deus? Olha aqui o Salmo 92 para vocês verem. 92, versículo 13. Olha o 12, diz assim, os justos florescerão como uma palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, eles florescerão nos átrios do nosso Deus. Só vai florescer quem estiver plantado. Plantado em Deus, plantado na casa do Senhor, né? A gente precisa aprofundar as nossas raízes. Se a gente fica, planta uma árvore hoje, arranca ela daqui, planta no outro lado. Ai, não gostei, vou plantar no outro, não gostei, vou tirar daqui, vou pôr no outro. A gente fica mexendo, ela nunca vai criar raiz, ela nunca vai ter profundidade, ela nunca vai receber o que ela precisa, ela nunca vai produzir frutos. Então, a palavra diz assim que plantados na casa do Senhor, nós vamos florescer. E tem um outro não é esse aqui mesmo, ó, é o 14, que diz assim, na velhice ainda darão muitos frutos. Gente, o fruto não é algo que a gente dá só quando a gente está jovem, não, né? Quando a gente está novinho na igreja, quando a gente está fresquinho na fé. A Bíblia diz assim que ainda na velhice, se a gente estiver plantado em Deus, a gente vai dar muito fruto, né? Então a gente precisa ter isso na nossa mente. E a gente precisa entender uma coisa que é pelos nossos frutos que as pessoas nos conhecem, né? Quando as pessoas olham para nós, o que elas estão vendo? Jesus falou isso lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 16. Ele falou assim, olha,
vossos frutos, vocês serão conhecidos, né? E no versículo 17 do capítulo 7 de Mateus, ele fala assim que a árvore boa, ela produz o quê? Bons frutos. E a árvore má produz maus frutos. Aí ele ainda fala bem assim, olha, não, a árvore má não pode dar bom fruto. Da mesma forma, a árvore boa não dá maus frutos. Pelos vossos frutos, vocês serão conhecidos. E aí a gente entra aqui, olha, se nós somos seres espirituais, né? Porque a gente sabe que a gente é um ser trino. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, se nós somos seres espirituais, a gente pode deduzir que nós somos uma árvore espiritual. E uma árvore espiritual, qual o fruto que ela vai dar? O fruto do espírito, né? E aí a gente entra lá, eu só fiz essa introduçãozinha para a gente entender que Deus chamou a gente para dar fruto. E nós somos uma árvore, né? Só que nós não somos uma árvore independente, nós somos uma árvore que está conectada à videira verdadeira, né? E sem estar conectado nele, a gente não consegue dar fruto, não. E aí a gente precisa trabalhar para que a gente venha dar esses frutos. E aí a gente chega lá em Gálatas, aí eu queria que você abrisse, que vocês fossem comigo em Gálatas, capítulo 5, que é a passagem, né, que fala dos frutos. A partir do versículo 22. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Aqui diz assim, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Eu queria que vocês abrissem o microfone e lessem para mim só a primeira parte do versículo, que fala, mas o fruto do Espírito é, lê como que está na sua tradução. Eu queria que todos vocês fizessem isso. Começa pela Kelly. Amor, gozo, paz, O início do versículo. Mas até o fruto... Até o é. É. Mas o fruto do Espírito é... Só? Carlane, só. Tá. Como que diz na sua Bíblia? Gálatas 5, pastora, desculpa, eu atrapalhei-me aqui a procurar na 22, Bíblia. só a primeira parte do versículo até o é. Não sei se a sua tá diferente, né? É 22? É. 5:22 a minha diz, mas vamos falar da vida com Deus. A sua tradução é diferente, né? E aí, continua dizendo o quê? Aí depois diz o que acontece quando vivemos no caminho de Deus. Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Aí falam das frutas. Aí vem os frutos. E o seu, Gabi? Dos frutos. Mas o Espírito produz este fruto. O Espírito? Produz este fruto. Este fruto? E o da Joyce? Você consegue ler, Joyce? Peraí. Mas o fruto do Espírito é amor. Uhum. É amor. E o da Joyce, da outra Joyce? E da Jaque? Entretanto, o fruto do Espírito é. Então, os outros estão com a câmera desligada. Gente, mas é interessante isso, que a gente vai falar dos frutos. Mas a maioria das traduções, eu tive pesquisando aqui também na minha Bíblia, fala o fruto, e não os frutos. E o da Gabi é bem mais interessante. Lê de novo, Gabi, o seu início. Mas o Espírito produz este fruto. O Espírito produz qual fruto? Este fruto. E qual é o fruto, gente? Qual é o primeiro que dá aí? Amor. Então, eu gosto muito de olhar com esse olhar, né? Que tem até aquele textinho que eu separei aqui para ler para vocês de novo, que o D.L. Moody escreveu. O fruto do Espírito é amor. E o amor vai produzindo outros frutos. O amor. Sabe por quê? Porque o amor é a essência de Deus. O amor é a essência de Deus. A Bíblia diz assim, lá em
A gente vai abrir, que eu acho que é interessante. Vamos ler lá Mateus 22, 37. Que é bom a gente ir na Bíblia e ver onde está escrito, porque isso é um estudo, né? Assim a gente passeia bastante pela Bíblia. Mateus 22, 37. Olha o que diz assim, aqui, ó. Eles perguntaram para Jesus, então qual é a lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, de todos os mandamentos que Deus deu, eles se resumem em dois. Qual é? Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Então, qual é o fruto que o Espírito vai produzir nas nossas vidas? Que nós vamos produzir quando a gente está plantada em Deus, quando a gente está conectada com Ele. A gente vai produzir o amor. E o amor vai levar a gente a produzir todos os outros frutos. 1 João 4, olha aí, vamos lá. 1 João, não, primeiro. Capítulo 4, versículo 8, olha a essência de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Deus é amor. E o outro versículo muito conhecido, que esse não precisa nem abrir, que todo mundo sabe de cor e salteado, que é João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, tal. Então, amor é a essência de Deus. E se nós somos uma árvore que estamos plantadas no amor, que estamos conectadas ao amor, nós vamos produzir o que, gente? Nós vamos produzir amor, né? A gente vai dar o fruto do amor, né? E se a gente voltar, continuar aqui em 1 João 4, a primeira parte do versículo diz assim que quem não ama não conhece a Deus. E aí você lembra lá que Jesus falou lá em Mateus 17:16 que pelos frutos as pessoas irão nos conhecer? Então, como que as pessoas vão saber, né, que nós amamos a Deus, que nós estamos em Deus, quando nós produzirmos esse fruto? A gente precisa, né, aprender a manifestar, a produzir esse fruto. E aí, desse frutinho, as sementes dos outros frutos, então elas vão começar a germinar e a produzir. Né? Eu até coloquei aqui para vocês aquele textinho que eu gosto bastante, né? Que o D.L. Moody escreveu, que fala assim, amor. O fruto do Espírito é amor. E aí ele coloca a alegria. A alegria é o quê? É o amor exultando. Paz é o amor em repouso. Longanimidade é o amor que não se cansa. Benignidade é o amor que suporta. Bondade é o amor em ação. Fé é o amor no campo de batalha. Mansidão é o amor sob disciplina. E o domínio próprio é o amor sendo treinado. Esse texto é lindo demais, né? Porque é o amor que vai trabalhando nos outros frutos, é o amor que vai gerando em nós todos os outros frutos. Porque se eu amo, eu sou alegre, eu tenho alegria, né? Acho que a Carol está escrevendo, né? Alegria é o amor exultando, a paz é o amor em repouso, longanimidade é o amor que não se cansa. 1 Coríntios 13, que a Bíblia fala sobre o amor,
né? Não fala o amor. Olha, é lindo isso aqui. Vamos abrir lá, só para a gente ler o que é o amor? O apóstolo Paulo começa dizendo assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu seria como metal que soa, ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover as montanhas, se eu não tiver amor, eu nada seria. A gente estava conversando aqui agora, eu e a Kelly, antes de começar, e ela estava falando que ela estava vendo a reunião de ontem, né, que o Cleiton e a Juliana fez lá na igreja com os obreiros, e ela estava falando que chamou a atenção dela quando ele falou sobre profetizar, né, sobre declarar, e eu estava falando para ela, o reverendo pregou isso também esses dias e tal, mas ainda, gente, que a gente profetize, se a gente não tiver amor, para que serviria isso, né? Não teria benefício nenhum. E aí o versículo 4, ele começa a descrever o que é o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, ele não é invejoso, ele não se vangloria, ele não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas se congratula com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por quê? Porque o amor jamais será vencido. O amor jamais será vencido. E aí, no finalzinho, ele diz assim, no versículo... Peraí. No versículo 13, diz assim, portanto, agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Gente, é lindo isso, né? É lindo a gente ver isso aqui. Gente, Deus é amor. A gente ensina isso, né, nos cursos de casais. Se Deus é amor e eu sou filha de Deus, eu sou o quê? Amorzinho. Né? Eu sou amorzinho. E a gente dá para os casais também um exercício que eu acho que pode colocar aqui, e todas vocês, todas nós podemos fazer, que é ler isso aqui constantemente, e no lugar onde está escrito a palavra amor, você coloca o seu nome. Porque a gente precisa aprender a exercer esse fruto do Espírito na nossa vida, né? Aí você vai ler, você fala, olha, a Luciana é paciente, oh, glória a Deus, a Luciana é benigna, a Luciana não é invejosa, a Luciana não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, a Luciana não busca os seus próprios interesses, e aí você vai colocando o seu nome, e você vai chamando à existência essa verdade para a sua vida. Né? E aí, quando a gente perceber, a gente já vai estar dando esse fruto. E, como eu falei, não vai ser uma coisa forçada, não vai ser, né, aquela coisa que você precisa, eu preciso, não. Vai ser algo tão natural que você vai dar o fruto na estação certa. As suas folhas vão estar sempre viçosas. E tudo aquilo que você fizer vai dar tudo certo. Em tudo aquilo que você fizer, você vai prosperar. Porque é o resultado, né, automático de você estar conectado em Jesus e de você estar produzindo o fruto do amor. E aí diz, né, vamos voltar lá em Gálatas, deixa eu abrir aqui de novo. Cadê? Gálatas 5, 22. Então tá, aí o fruto do Espírito é o quê? É o amor. E o amor, então se eu produzo o amor, eu vou exultar, né? Eu vou vir para o segundo, que é a alegria, né? Aqui no textinho que eu li para vocês, diz que a alegria é o amor exultando. Então, se eu produzo amor, eu posso exultar, né? Aí eu fui pesquisar no dicionário o significado dessa palavra exultar, né? Que parece uma palavra difícil. Aí diz assim, exultar significa possuir um grande sentimento
de prazer. Manifestar grande contentamento. Então, se eu produzo amor, se eu dou o fruto do amor, eu com certeza posso ter grande alegria. O amor me faz alegre, independente da circunstância, porque às vezes a gente acha que a gente está alegre, que a gente está feliz, só quando tudo vai bem. Mas se eu tenho o fruto do amor na minha vida, a minha alegria não vai estar dependente das circunstâncias, não vai estar dependente dos meus sentimentos, não vai estar dependente das coisas que estão ao meu redor, mesmo que esteja tudo dando errado. Eu posso ter um grande sentimento de contentamento. Não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou para a gente em Filipenses 4? Qual que é o título do texto de Filipenses 4? O segredo do quê? Do contentamento. Vamos abrir lá? Acho interessante. Filipenses, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, ó: eu sei passar necessidade, eu também sei ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentando escassez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, independente da situação, se eu estou muito bem, se tem dia que eu estou super feliz porque está tudo dando certo, ou se tem dia que eu estou meio triste, se tem dia que eu estou abatida, se tem dia que eu estou achando que não vai dar, que eu estou pensando em desistir, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, estou pensando em desistir. Mas se eu tenho o fruto do amor na minha vida, eu vou estar feliz mesmo nesses dias. Eu vou estar feliz. Eu vou demonstrar um sentimento de contentamento. Ainda que eu esteja na escassez, como o apóstolo Paulo escreveu. A gente precisa buscar isso para a nossa vida. Porque a nossa alegria, ela não está relacionada às coisas. Não está relacionado, como a gente estudou no Sermão do Monte, que acho que a maioria aqui participou do estudo bíblico, né? Não está relacionado em ter, mas em ser. Né? Em ser. Então a gente precisa aprender, né? Isso. Neemias 8, versículo 10, ele faz uma declaração, né, para as pessoas, e ele diz assim, gente, que o povo estava desesperado, começou a chorar, né, porque, nossa, ia dar muito trabalho, a reconstrução e tudo mais, as pessoas estavam desanimadas. E ele falou, gente, para com isso, hoje não é dia de choro, não. A alegria do Senhor é a nossa força. Né? Gente, a alegria de Deus, ela nos fortalece, né? Então a gente pode, com certeza, se alegrar, né? Ficar feliz, exultar com isso, demonstrar aí, né? Esse grande sentimento de exultar, de contentamento, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então que a gente possa ter isso para a nossa vida também. Se eu amo, então eu sou feliz. Se eu amo, eu sou alegre. Né? E se eu amo, aí a gente vai para o terceiro fruto, eu tenho paz. Né? Aí o textinho diz assim que a paz é o amor em repouso. É o amor que confia. Eu, antes de vir para cá, estava numa outra reunião, um estudo bíblico, e eu estava ministrando para elas Salmo 46, versículo 10, que o salmista diz assim, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, paz é quando a gente aquieta o nosso coração. É quando a gente confia. A gente só consegue estar quieto quando a gente confia, né? Quando a gente sabe que vai tudo dar certo, a gente está confiando. Então, a gente consegue aquietar o nosso coração. E a paz é esse amor que está tranquilo, que está repousando, que está confiando, que tudo vai dar certo.
né? Aí em Filipenses ainda, no versículo 7, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Ele diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento humano, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos, a minha tradução diz, e os vossos pensamentos. Então, a paz, não aquela paz que a gente quer entender, não. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas está acontecendo tudo isso e você ainda está em paz? Né? O seu coração está repousando em meio a tudo isso? Sim. Aí a gente pode dizer, sim, o meu coração está tranquilo. Por quê? Porque a gente confia. A gente aquieta o nosso coração e a gente sabe que Ele é Deus, né? E aí, às vezes, a gente, é interessante a gente pensar que nem sempre a paz é a ausência de guerra. Muitas vezes a gente vai estar passando por aqueles momentos turbulentos e mesmo assim o nosso coração vai estar em paz, né? Eu até pensei no exemplo de Jesus, quando ele e os discípulos entraram no barco para atravessar o mar da Galileia, e a Bíblia diz que ele foi dormir. Gente, ele estava com tanta paz, né? Ele é a paz, né? A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Ele foi dormir e de repente veio aquela tempestade toda, né? E os discípulos começaram a gritar, imagina, né? O escândalo que eles não fizeram, que eles falaram, meu Deus, nós vamos morrer, né? Nós vamos morrer. Alguns discípulos, a maioria deles, né, que estava ali, era pescador, então já tinha passado outras tempestades no mar, porque estavam acostumados com isso. Mas naquele momento eles se desesperaram. E aí onde é que estava Jesus? Ó, em paz, no meio da tempestade. Ele estava dormindo igual um anjinho, né? Então, a gente precisa exercer isso, né? Aprender a dar esse fruto, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da turbulência, da tribulação. A gente precisa estar em paz. O nosso coração está repousando, confiando, né? A nossa alma aqui, né? O versículo 7 de Colossenses 4 diz assim que a paz que excede o entendimento humano guardará o nosso coração e os nossos pensamentos. Porque às vezes a gente pensa mil e uma coisas, às vezes a gente não fala, não verbaliza, né? Mas a gente pensa e a gente sabe que tudo começa onde? Nos nossos pensamentos. Então, às vezes a gente até passa, né, uma imagem de paz, mas às vezes só Deus sabe a guerra que está aqui dentro, né? Aí a palavra diz que essa paz de Deus, que excede o entendimento humano, as pessoas não conseguem entender, vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos. E aí a gente vai aprender a ter paz, independente da situação, independente das circunstâncias. Está na tempestade, né? As ondas, a Bíblia diz que as ondas quase viravam o barco. E Jesus, mesmo com a gritaria deles, mesmo com o balanço do barco, Jesus estava em paz, dormindo. No entanto, eles falaram, Jesus, você não está vendo que nós estamos perecendo? Você não está vendo que nós estamos quase morrendo? Né? E aí, Jesus estava lá. E aí, Jesus falou, ô mar, fica quieto, né? Ondas, acalme, na paz. Eu imagino que ele não deve ter gritado, não, né, gente? Eu imagino que ele deve ter falado em paz. Fica quieto, acalme-se, né? E a gente precisa ter essa paz. Vamos abrir em João 16? Porque Jesus é a paz, né? Como eu falei, a Bíblia fala lá em Isaías, né? Isaías 9, que ele é o príncipe da paz. João 16:33, olha o que ele diz para nós aqui. A gente já está acabando, tá? Ele diz assim: não, vamos. É isso mesmo. Ele fala assim, ó: eu vos tenho dito essas coisas
para que vocês tenham paz em quem? Em mim. Gente, a nossa paz tem que estar em quem? Em Jesus. Ele falou, estou escrevendo isso para vocês, por quê? Para que vocês tenham paz em mim. Aí, por que a gente tem que ter paz nele? Ele fala assim, porque no mundo vocês vão ter tribulações, mas não desanimem, porque eu venci o mundo. Então, a nossa paz tem que vir dele. Né? Como eu falei, não é das situações, porque tribulação, aflição, problemas, a gente vai ter. Ele fala, mas eu estou escrevendo isso aqui para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Eu venci. Então, ele está dando essa garantia para a gente, né? Se ele venceu, a gente vence. E isso aqui que ele escreveu é uma garantia para mim e para você. E aí, se você voltar 2 capítulos para o capítulo 14 de João, no versículo 27, diz assim, olha o que Jesus fala aqui, olha, ele fala assim, deixo-vos a minha paz vos dou. E não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Então, paz não significa ausência de guerra, mas significa que a gente sabe em quem a gente confia. Não tenham medo. No mundo a gente vai ter aflição, mas o nosso coração pode repousar, pode descansar, pode confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Então, se a gente produzir esse fruto do amor, a gente vai produzir alegria e a gente vai produzir paz. Vocês estão entendendo? Amém. Então, só para a gente terminar, um último versículo que eu queria ler com vocês é Isaías, voltando na nossa comparação com as árvores. Isaías 61. Versículo 3. Só o finalzinho do versículo, que diz assim, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E por que eu escolhi esse versículo para a gente encerrar aqui o nosso estudo? Porque o carvalho, primeiro porque a Bíblia nos compara, né, com esse carvalho. A palavra diz assim que o povo de Deus, aqui está falando para o povo de Deus, e nós somos o povo de Deus hoje, e aqui fala assim que nós seríamos chamados carvalhos de justiças, plantados não por homem, plantados pelo Senhor. É Ele quem plantou, plantação do Senhor. E para quê? Para que Ele, quem Deus, seja glorificado. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre o carvalho. E o carvalho é uma árvore que demora, né, um certo tempo para se formar, né? Não é uma árvore assim que cresce rápido. Não, ela demora um certo tempo para se formar. E segundo algumas informações que eu tive nesse estudo, esses carvalhos, eles vão se tornando como ferramenta de estudo para os botânicos e para os geólogos, né? Porque o que acontece? Por ser uma árvore que dura muito tempo, eles usam essa árvore como estudo para poder medir os infortúnios provocados pela natureza, né? Ou seja, aconteceu uma tempestade em tal lugar. Se tem um carvalho plantado ali, através das marcas que foram feitas ali no casco daquele carvalho, eles conseguem estudar o que foi que aconteceu naquele lugar, né? O que foi que aconteceu ali? E através dos sinais, né, que as tempestades deixam no casco, eles conseguem ali fazer um estudo sobre o que aconteceu naquele lugar.
Gente, e nós somos comparados aos carvalhos, né? E eu até usei essa palavra também falando no estudo que eu estava dando agora mesmo. Gente, quantas tempestades nós já passamos na nossa vida? Quantas marcas nós temos no nosso casco, né? Quantos arranhões, quantos rachos, né? Quantas lascas que foram arrancadas da gente por causa de tudo aquilo que a gente passa, né? Mas o interessante é que quanto mais um carvalho passa por esses momentos, por essas tempestades, né, por esses intempéries, mais fortalecido ele fica. E quanto mais ele passa por essas situações, mais as raízes dele vão se fincando na terra. Por isso que eles estão ali para contar a história. Por isso que depois as pessoas podem vir e olhar para eles e ver, né? Olha, essa marca foi de tal coisa, essa daqui aconteceu assim e tal. Gente, é isso que Deus espera de nós. Nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros de água. Somos árvores que estamos enxertadas em Jesus, que é a videira verdadeira. Ah, isso significa que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Não, isso não significa que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Mas isso significa que as nossas raízes vão estar tão aprofundadas nele, que cada tempestade que a gente enfrentar, que cada problema que a gente passar, que cada infortúnio que vier sobre a nossa vida, né? Eu estava falando com as meninas agora e estava falando para elas, gente, tem problema que é meio que igual para todo mundo, né? Tem problema que se a gente for falar aqui, eu passo, a Kelvin passa, a Joyce, a Carlaine, né? São os problemas que são meio que generalizados. Agora, tem problema, tem coisa que só você sabe, né? Que são tão íntimos e tão individuais que às vezes a gente não tem nem coragem de falar para ninguém, né? Mas independente de qual seja o problema, independente das marcas, né, que a gente esteja carregando, as pessoas ao olharem para nós vão ver os nossos frutos. Elas vão olhar e falar: uau, essa pessoa, mesmo assim, ela consegue amar. Mesmo com tudo isso, ela ama. Ela tem uma alegria que da onde vem isso? E essa paz que excede o entendimento humano, mesmo com tudo isso, essa pessoa... Gente, as pessoas olham para nós e falam assim, gente, mesmo com tantas marcas, ela continua de pé. Mesmo com tantas marcas, ela continua forte. E aí, o que acontece? O final do versículo, né, do versículo 3. Para que tudo isso? Por que tudo isso? Para que ele seja glorificado. Cada vez que a gente exala o fruto do Espírito, gente, é o nome dele que é glorificado. Nós somos simplesmente, né, um recipiente, um vaso de barro, como diz, né, Jeremias. A excelência da glória é dele. Sabe? E que a gente possa realmente estar buscando produzir esses frutos, né? Que você guarde no seu coração amor. Eu preciso amar. O meu amor não está baseado se alguém é bom, se alguém é legal para mim, se alguém sorriu para mim ou se não sorriu, né? O meu amor não está baseado naquilo que a pessoa faz para mim. Meu amor está baseado no amor. Deus é amor, a essência dele é amor. E assim como ele fez para nós, né, gente? Porque se a gente for parar para pensar, a gente não merece o amor de Deus. Quem somos nós? Mesmo assim, ele ama. Ai, eu pequei, fiz um pecado tão cabeludo. Ele ama do mesmo jeito, né? Ele está sempre de braços abertos, esperando a gente. Então, da mesma forma como ele nos amou, vamos amar o nosso próximo, né? Da mesma forma
como Ele nos amou. Vamos amar a nós mesmos, porque a Bíblia fala, ama o teu próximo como ama a ti mesmo. Porque às vezes você dá muito amor para os outros, né? Mas você mesmo não está se amando. Você mesmo está se colocando para baixo. Você mesmo está se depreciando, se autocomiserando. Vamos parar com isso. O fruto do Espírito, gente, o Espírito, ele trabalha em nós. O Espírito trabalha em nós e o fruto do Espírito, ele é amor. E o amor vai produzir a alegria que exulta, contentamento, independente da situação, independente da circunstância. Eu sou alegre. Se eu tenho muito, vamos lembrar do Paulo. Se eu tenho muito, se eu tenho pouco, se eu tenho comida, se eu passo fome, se eu tenho que vestir, se eu não tenho. Não está ligado às circunstâncias. Eu sou alegre. E vai produzir paz. É o repouso, é a confiança. É saber que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Um Deus que está no comando de todas as coisas. Deus não perdeu o controle, nunca perdeu e nunca vai perder. Ele continua reinando, soberano. E a nossa paz precisa estar nele. Independente também, volto a dizer, da circunstância, né? A tempestade pode estar levantando, o barco pode estar dando piruleta. Ele está lá dormindo. E ele falou, olha, eu deixo para vocês essa minha paz. Eu estou dando para vocês, não é de acordo com o mundo dá, não. Estou dando para vocês a minha paz. Então, se ele dá, a gente recebe, né? E que a gente possa, como os carvalhos, estar cada vez com as nossas raízes mais profundas. Cada abanão que a gente leva da vida, cada sacudida, né? Ainda que a gente fique marcado, que as nossas marcas sejam para mostrar, né, para as pessoas. Assim como os estudiosos vão lá depois estudar os carvalhos e ver e analisar, que as nossas marcas sejam para mostrar depois para as pessoas, né? Que independente daquilo que a gente passa, a gente continua confiando em Deus. Independente daquilo que aconteça, a nossa confiança está inabalável. E aí as pessoas vão olhar para nós e falar, uau, o que essa menina tem? Né? Vai olhar para nós e vai ver os nossos frutos. E o nome dele vai ser glorificado, porque tudo se resume nisso, né? Não é nada de nós, é tudo dele, por ele, para ele. Porque por dele são todas as coisas. E aí a gente vai seguindo em nome de Jesus. Né? Eu passei um pouquinho. Mas aí nós vamos orar, né? E pedir que o Espírito nos ajude, né? O Espírito nos ajude. A Bíblia diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, se a gente, né, em alguma área da nossa vida tem uma fraqueza, se a gente não está conseguindo produzir esses frutos, vamos pedir para ele, Espírito Santo, me ajuda. E aí a gente vai vencendo, gente, um dia de cada vez, né? E a gente vai chegar lá, o nosso fruto vai permanecer, não só aqui na terra, mas por toda a eternidade, em nome de Jesus. E aí vai chegar um dia que nós vamos estar diante de Deus, Deus vai falar, uau, que orgulho de você, menina! Oh, glória, né? Já pensou, gente? Eu falo assim, uau, essa é minha filhinha, amorzinho, vem cá. Anda cá, amorzinho. Amém, pastora. Eu lembrei de uma ministra, a Joyce Meyer, que ela conta que naquela palavra fala, se não pedes, se pedes e não recebe é porque pedis mal. E a outra ela fala assim, se não tem é porque não pede. E agora a senhora falou, é só pedir, né? E ela fala uma coisa muito interessante, eu não chego lá no banco, eu tenho dinheiro no banco, e eu não chego lá e imploro para eles me dar o dinheiro, porque é meu. Já Então, seu. tudo que Deus deu é nosso por direito. Então, se a gente não tem, é porque não pede. E a senhora falou da alegria, eu lembrei lá de Eclesiastes 5:20, que no finalzinho fala assim, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Muitas vezes a gente está, isso já acontece muitas vezes comigo, está triste, triste, e muitas vozes, ai meu Deus, Deus não fala, Deus não fala, Deus não fala. Aí a gente tem que acalmar, e aí, como eu e a Jaque hoje estava conversando, que trazer a memória. Não, peraí, mas isso aconteceu? Não, Deus falou isso de mim. Então, tá ali na palavra dele. Daí vem a alegria do nosso coração, aí que Deus responde.
Aí do amor que a senhora falou, quem é mãe aqui é a Kailane, a Joyce, a senhora. Um filho pode fazer o que for de errado, mas uma mãe nunca vai deixar de amar o seu filho, nunca vai deixar de amar. Muitas mães, filhos estão como o Cleiton ontem contou da senhora que estava profetizando sobre a vida do filho dela, ela nunca desistiu. Enquanto o Zoom falava seu traste, ela falava profeta das nações. Então, muitas vezes, a gente tem que lembrar o amor que nós sentimos pelos nossos filhos. É claro que não é igual como Deus nos ama, mas eu falo que é só um pedacinho do amor ele mostrou para nós em relação aos filhos, né? Aqui na Terra. Foi muito forte. E trazer a memória daquilo que me dá esperança. Quando a gente tem o filho, né, que o filho faz caca, a gente não joga o filho fora, né? Às vezes é o que eu falei, às vezes a gente fala, ai meu Deus, fiz uma coisa tão assim, né? E agora? Agora tem que ficar bem longe de Deus. Não, de jeito nenhum. Deus é amor. E ele tá só esperando você ir lá e falar, ó, fiz sujeira, me limpa. E muitas vezes a gente quer, as vozes falam assim, não, ele não me ama mais. Igual uma pregação também que eu vi, fala sobre a dracma perdida, a parábola, né? E ela se perdeu dentro de casa, essa dracma. Ela não perdeu lá fora, ela se perdeu dentro de casa. E quando ela achou, ela chamou os vizinhos, né? E o amor é isso. Às vezes nós se perde dentro do nosso secreto. O amor, a gente esquece, né? O que Deus fez por nós. Muito forte, pastora. Deus abençoe muito a vida da senhora. Essa questão, né? Porque eu estava falando com as meninas também agora, né? É muito fácil a gente focar as coisas ruins que acontecem, né? Às vezes a gente esquece tudo aquilo de bom que Deus já fez para nós, né? As coisas ruins que acontecem não anulam as coisas boas, mas é o nosso foco, né? E nós somos humanos, isso é normal, gente. Mas a gente tem que exercitar, né, o nosso espírito para produzir esses frutos. Eu estava falando com elas, né, como alguém que vai na academia. É nítido você reconhecer uma pessoa que faz academia. Os músculos, é tudo durinho, né? É tudo definido. Você olha para mim e você fala, essa daí nunca fez academia na vida, né? Então a nossa fé é desse jeito, tem que ser exercitada, né? E às vezes a gente precisa parar, tirar o foco um pouco das coisas ruins, né? A gente tem muita tendência, ai, Deus não fez nada de bom, gente, mas como assim? Então é o que você está falando, traz à memória aquilo que dá esperança. Quantas coisas boas Deus já fez, né? E quantas ainda Ele vai fazer? Porque Deus é amor, né? Ele é amor. Ele não tem amor para dar um pouquinho, ou não, isso aqui não vou dar, não, é a essência dele, ele é. Né? E se a gente for para perto dele, se a gente está ligado nele, a gente vai só receber nesse amor, né? E da mesma forma que a gente recebe, a gente dá. Né? A gente leu lá em João 15, a árvore que dá fruto, ele vem, ele limpa, para quê? Para dar mais, né? Então a gente precisa estar realmente conectada nele, gente. Né? Produzir realmente, focar as coisas boas. Ah, não é o momento que eu estou passando agora, não. Que dita as regras, não, olha para trás, é tanta coisa boa para vocês. Né? O reverendo estava falando sobre isso na igreja esses dias, o testemunho daquilo que Deus fez. Né? Tem história para contar, gente. Nós somos carvalhos aí de justiça, nós temos muita história para contar, as pessoas vão olhar para nós e falar, uau! Né? Vencemos, estamos aqui. Né? E tem muita coisa pela frente ainda. Eu gosto de uma frase que fala assim, a pessoa que te conhece, as pessoas que te conheceram no passado não te reconhecerão agora no futuro, porque você é uma nova pessoa, né? E nem aquelas que me conheceram no passado, quando eu era do mundo, hoje já conhecem uma nova pessoa. Então, hoje eu estava conversando com a Jaque, eu lembrei que o reverendo trouxe uma palavra que nos obreiros, né? E quando você se sentir cabisbaixo, triste, que você não tem capacidade de fazer as coisas de Deus, põe alguma coisa que você fez na igreja, põe alguma coisa que você fez, e você vai lembrar do como que Deus te usou, né? E isso é muito forte, porque é como a senhora falou, muitas vezes nós nos menosprezamos. Tipo assim, não, eu não sou capaz, não sou capaz. Aí sempre é bom ter alguém
ali do seu lado, falando, não, você é capaz sim, sempre te ajudando, né? Como a palavra de Deus fala, que é melhor estar em dois do que sozinho, porque quando um estiver mal, o outro vai te levantar. Isso é muito importante. A Kailane tá com a mãozinha levantada. Kailane, eu não sei se eu tenho que apertar aqui, pastora. Ah, tá. Já tá, gente. Eu só queria ler um versículo aqui da minha Bíblia, porque até as meninas do quarto rosa lá do Brasil pediu para eu trazer uma palavra. E eu dei essa palavra, que está dentro da que a pastora falou e dentro do que a gente já leu. Mas como a minha Bíblia é diferente, eu queria que está em 1 Coríntios 13, que diz, no 12 diz assim, hoje não vemos as coisas com clareza, estamos como num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito tempo. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo diretamente, assim como ele nos conhece. E no 13 diz, mas enquanto até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Tem 3 coisas que a gente deve fazer todos os dias, que é a confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Então, essa palavra que eu achei muito forte, que é dentro do que a pastora disse, que é a confiança firme em Deus, é a esperança inabalável, é a gente saber que nós temos em Jesus, estar junto, conectado com Ele, que Ele é a nossa esperança, estar firmado nele, e o amor extravagante. E o melhor desses 3 ainda é o amor. Glória a Deus. A sua Bíblia é a mensagem, Kailane? É. Ai, eu preciso de uma Bíblia dessa, gente. É muito boa. Essa Boa. palavra, eu falei com as meninas, eu achei que foi muito forte. E essa palavra do amor, que está em 1 Coríntios 13, que fala do amor, nunca desiste, o amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo, o amor não quer o que os outros têm, o amor não é snob, não tem mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age com base do eu primeiro, é sempre o outro, não perde as estribeiras, não contabiliza o pecado dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Muito forte. Forte. Eu lembrei de Jesus, eu acho que ele tinha. É um amigo dele que tinha acabado de morrer, eu não sei, pastora, a senhora pode me dizer, que ele se afasta para ficar sozinho, para ele ter um tempo, e a multidão vê ele se afastando, a multidão vai atrás dele. João E Batista. ele olhou para. É o primo. É o João primo, Batista. né? Aí ele olha para aquela multidão e tem compaixão. Jesus podia muito bem ter falado assim: não, eu quero o meu tempo, meu primo acabou de morrer, foi ele que começou a falar primeiro, trazer a minha palavra. Não, ele olhou para aquele povo com compaixão. Então, muitas vezes, que nem a Kailane falou na versão da mensagem, né? Muitas vezes, não, eu primeiro. E mais uma vez volta uma mãe, né? Uma mãe, quando tem um pão para comer entre ela e o filho, ela dá para o filho e ela fica sem comer. E só ela enche a barriga só de ver o filho comendo, né, pastora? É verdade. Ai, gente, muito bom. Meninas, vocês têm alguma pergunta para a pastora? Falar alguma coisa? Joyce, Jaque, Juliana, Evelyn, Gabi, Fran. Joyce Oliveira. Oi. O que mais me chamou a atenção foi que os frutos são naturais quando nós estamos enraizados em Jesus, né? Não é nada forçado. E é uma palavra que eu vou guardar para mim, porque às vezes a gente fica lutando tanto para, eu quero dar fruto, cadê meus frutos? Mas às vezes a gente só precisa estar ali aos pés de Jesus e
ouvindo o que ele tem para falar e recebendo dele. E é natural, né? As pessoas vão ver, né? Os frutos vão ser naturais, né? Nada forçado, né? Então foi o que chamou mais a minha atenção. É verdade. Eu Pode lembrei. você Ai, gente, estar eu tô falando conectado, que demais. você vai produzir. Sim. Eu lembrei da Joyce Meyer, pastor, não sei se a senhora já ouviu ela contando, que ela tentou ser paciente. Aí ela, não, vou ser paciente, paciência, um dos frutos, e ela estava na casa dela brigando com os filhos dela, brigando, uma luta. Aí daqui a pouco bate na porta o pastor. Oi, mudou na hora. Oi, pastor, as crianças estão ali comendo. Então, tipo assim, ela estava ainda, Deus estava aperfeiçoando ela na paciência, né? E como a Joyce falou, a gente não adianta a gente querer forçar uma coisa que ainda Deus está trabalhando, porque vai ter hora, é uma É escola e a natural, gente né? não é. Uhum, É algo natural. E às vezes a meninas, gente acha que a gente não tem fruto nenhum, né? é, Mas a gente tem, né? Deus não vê como vê o homem, né? é verdade. A gente acha, ai meu Deus, não tô fazendo nada, tô, né? Aí Deus fala assim, tá assim, olha isso, olha aquilo, olha cadê o outro. O Espírito Santo vem lembrando a gente, né? Amém. Meninas, eu acho que as meninas não querem falar, pastora. É, Joyce. Pastora, eu quero te agradecer pela senhora ter tirado esse tempo precioso para nós, porque foi muito bom, pastora, porque a palavra de Deus é viva, né? E por mais que a gente lê, relê, sempre Deus vai falar algo novo todo dia para nós. E quero agradecer imensamente a vida da senhora, que Deus continue abençoando muito a vida da senhora. A senhora é o nosso exemplo como mulher. Eu hoje já estava falando da senhora, né? Que a senhora, como a Juliana falou no aniversário da A minha, senhora, sabe, né? minhas orelhas estavam queimando, hein? A senhora não é aquela que vai, e sim aquela que vamos, né? Foi uma frase que a Ju falou que eu achei muito bonita, e a senhora é essa mulher. Que a senhora continua sendo essa mulher, que Deus te aperfeiçoa cada vez mais. Em nome de Jesus. Possamos dar muitos frutos, Muitos frutos, muitos frutos. né? Em nome de Jesus. Amém. Joyce,